Shalom a todos, nós estamos ao vivo no nosso canal. Eu quero trazer uma palavra de alto impacto para a tua vida, uma palavra que terá por tema: aonde estão os teus inimigos? E essa mensagem estará exatamente eu vou ler a Taná, tá, pessoal? A Taná, que está no Terrilim, no Salmo de número 3, quando Davi está fugindo de Absalão. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá? Esse vídeo está ao vivo, tá? Vai estar ao vivo, vai estar da forma que está aqui no nosso canal no YouTube, de Jesus. Você vai lá, de Jesus, te inscreve lá, ativa o sininho, que essa mensagem vai estar completa no YouTube. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer para vocês que muitas das vezes nós, eu, você, estamos passando pelo processo, né? E esses processos na nossa vida, muitas vezes são muito doloridos, né? A gente passa por esses momentos difíceis na nossa vida, por esses processos que muitas vezes parece que nós estamos abandonados, parece que muitas das vezes nós estamos passando por uma situação que não tem jeito para a nossa própria vida. E nesse momento, as pessoas que outrora eram nossos amigos se tornam inimigos. Então, eu quero trazer uma mensagem para vocês, esclarecedora, falando a respeito de Davi, o grande rei, o grande monarca de Israel, aquele que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, que vai passar por um processo tão dolorido na sua vida, por causa das sementes que plantou. E quando ele está passando por esse processo, Davi, ele é abandonado. E a Bíblia diz que os seus amigos levantam seu calcanhar contra ele. Vamos para a mensagem, que Deus abençoe a todos em nome de Yeshua. Vamos lá, pessoal. Terrilim, capítulo 13, eu vou ler alguns versículos aqui somente. Diz assim, ó. Quando fugia de Absalão, seu filho, o Eterno, tão numerosos são os meus adversários, tantos que se levantam contra mim, muitos os que dizem de mim, para ele não há mais salvação do Eterno. Terrilim 3, 1, 2 e 3. Observa que eu falei a vocês que eu iria falar tema muito importante para a nossa vida. Aonde estão os teus inimigos? Onde que estão os nossos inimigos? Onde eles estão? Muitas das vezes, esses inimigos são pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que caminham conosco, são pessoas que comem conosco, são pessoas que se alegram conosco da nossa vitória. Porém, essas pessoas, eles estão simplesmente esperando o momento certo de verdadeiramente mostrar quem são, mostrar sua verdadeira face. Quando nós olhamos para a história de Davi, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês entenderem é que Davi não estava fugindo com medo de seu filho, com medo da morte. Davi, ele temia exatamente aquilo que aconteceu com Absalão. Agora imagine um homem segundo o coração de Deus, um homem que recebeu o reinado, né? Ele é um Mele de Israel, que recebeu a unção do próprio Eterno através de Samuel. Este homem agora, queridos, está fugindo, está deixando o trono. Davi pega a sua coroa. Chega um dia na vida do homem, um dia normal na vida do homem, mas de repente as notícias começam a chegar, e as notícias, às vezes, que chegam ao nosso ouvido são notícias ruins, são notícias que não são favoráveis a nós. E alguém está dizendo: Davi, o teu filho está vindo com o exército, está vindo com os teus inimigos contra ti, é hora de nós, ou nós vamos atacar. O que nós vamos fazer? Davi tira a sua coroa da cabeça. Davi tira a coroa da cabeça. Davi tira as vestes reais e deixa tudo no trono. E a Bíblia diz que Davi foge pelas portas do fundo. Davi sai de Jerusalém, Davi vai para o vale. Jerusalém está em cima, o vale está embaixo. E a Bíblia vai dizer que quando Davi está no vale, ele começa a falar, ele começa a orar: Senhor, como tem se levantado meus inimigos? Por que Davi está dizendo isso? Porque ele começa a ouvir vozes, ele começa a ver alvoroço em Jerusalém. Então ele começa a ver o que está acontecendo em Jerusalém. Será que Absalão trouxe todos os meus inimigos contra mim? Só que Davi não sabia que todo aquele alvoroço, que todas aquelas vozes, não eram vozes estranhas. Eram vozes de pessoas que Davi conhecia. Eram vozes de pessoas que conheciam Davi. Essas vozes eram de pessoas que andavam com Davi. E agora Davi está desamparado. Davi está abandonado. Davi está triste. Davi está desamparado. Aos olhos humanos, segundo a Bíblia vai dizer, eles diziam: para Davi não há mais salvação em Deus. Davi pecou, Davi errou. Davi está colhendo as sementes que plantou. Chega uma hora em nossas vidas que é o que mais nós alertamos a igreja, dizendo: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, certamente ele vai colher.
De Deus não se zomba. Nós temos que entender isso. Aquilo que nós plantamos, certamente, na hora certa, nós vamos colher. Davi está colhendo a semente que plantou. A Bíblia vai dizer que Davi ele vai cometer alguns erros fatais. Ele quebra os mandamentos do Eterno, os mitzvot do Eterno. O que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele vai desejar a mulher do próximo. A Bíblia vai dizer que ele vai adulterar com a mulher do próximo. A Bíblia vai dizer que Davi vai mentir. A Bíblia vai dizer que Davi matou. Então observa que Davi ele quebra os mandamentos do Eterno. Agora Davi está colhendo tudo o que plantou. Nós vamos ver que Davi está desamparado. Davi está no vale. No vale, quando nós vamos ao vale, quando eu e você vamos ao vale, nós temos que entender que é um propósito de Deus de nos levar ao vale. Porque é no vale que Deus nos prepara, é no vale que Deus revela mistério, é no vale que nós passamos pelo processo, e quando nós saímos do vale, nós saímos com a cabeça levantada, com a cabeça erguida, porque no vale nós vencemos a batalha, é no vale que nós vencemos as guerras. Veja que Davi, quando ele foi desafiado pelo Golias, a Bíblia diz que a luta foi no vale, a luta não foi no monte. Eles desceram ao vale, e no vale Davi venceu Golias, Davi venceu o gigante. Agora Davi está no vale. Davi está dizendo, está orando, Senhor, como tem se multiplicado o número daqueles que pelejam contra mim, daqueles que são meus inimigos, daqueles que são meus adversários. E naquele momento, se o Espírito Santo dissesse a Davi, Davi, não são inimigos, não são pessoas de outras nações que vieram para te matar, mas são aqueles que comiam contigo, são aqueles que pediu conselho de você, são aqueles que andavam contigo, são aqueles que diziam, salve o rei. Né? Você sabe, né, que quando o rei passava, os seus súditos gritavam, salve o rei, Deus honre o rei, vida eterna ao rei. Essas pessoas que antes gritavam, salve o rei, essas pessoas que diziam, Deus é com o rei, essas pessoas que diziam, o rei Davi é o homem segundo o coração de Deus, essas mesmas pessoas agora estavam tramando como matar Davi, como tirar Davi de cena, como arrancar Davi de vez do trono, dissipar Davi do trono de vez. E Davi está dizendo, Senhor, como tem aumentado o número dos meus adversários. Ora, os adversários de Davi. Ora, quem eram os adversários de Davi? É aqueles que comiam. Imagina Davi dizendo assim, olha, hoje vai ter o banquete real. Eu quero convidar todos os meus amigos. Eram esses amigos que estavam com Davi. Quando Davi voltava da guerra com despojo, essas pessoas gritavam, lá vem o nosso Meler Davi, lá vem o Meler, lá vem o Meler, lá vem o homem segundo o coração de Deus, lá vem aquele que Deus levantou, o grande rei de Israel, o grande rei de Deus. Saudavam, batiam palma, prestavam reverência a Davi. Essas pessoas agora estão dizendo, vamos acabar com ele, vamos destruir eles. Tem pessoas que estão ao nosso lado, nos observando, tem pessoas que estão ao nosso lado, olhando para mim, para você, fixamente, dizendo, eu sei como vou pegar ele. Na hora certa, eu vou mostrar para ele quem sou eu. Eu vou mostrar para ele quem sou eu e por que eu estou aqui. Então você vai ver que essas pessoas estavam na mesa com Davi, se alegrando com Davi, mas eram os inimigos de Davi. E quando a gente olha para a Bíblia, que eu acabei de ler aqui, né? Eles diziam, Davi, não tem jeito para ele. Ele está na mão de Deus. Ele caiu na mão do Senhor. Ele está na mão de Deus. Para ele não tem mais salvação. Agora é hora de ele colher tudo que plantou. E Davi está triste. Davi está lamentando a sua situação naquele momento, porque ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo processo da colheita, daquilo que plantou, porque nós queremos plantar semente, queremos fazer as coisas, queremos agir ao impulso da nossa carne, fazer nossas vontades, mas na hora de colher o que nós plantamos, ninguém quer colher. Nesse momento que a semente ela germinou na terra, ela virou uma árvore, agora ela cresceu, ela começou a dar fruto, agora chegou a hora de colher os frutos. Se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher o quê? Frutas boas. Mas se nós plantamos coisas más, nós vamos colher coisas más. Agora Davi está colhendo tudo que plantou. Mas Davi tem um segredo. O segredo de Davi, ele é revelado nesse salmo. Que nós deveríamos também ter esse segredo na nossa vida.
Nós temos que ter um segredo guardado, um segredo escondido, que é uma arma que nós temos à nossa disposição, que na hora certa, no momento certo, nós vamos trazer para fora, é como uma bomba. Quando nós pegamos essa arma que nós temos dentro de nós, essa arma que nós temos, que é o segredo que nós temos com Deus, quando a gente ativa essa arma, ela se torna uma bomba. E quando essa bomba explode, ela vai atingir muitas pessoas. Quando essa bomba explode, muitas pessoas vão se arrepender de ter se levantado contra aquele que tem esse segredo com Deus. Eu não sei qual é o teu segredo com Deus. Eu não sei qual é a arma que você dispõe, que Deus te deu para você, a arma, a intimidade que você tem com Deus. Nós não sabemos o tamanho da tua intimidade com Deus. Muitas vezes nós não sabemos quem é você diante de Deus. Muitas vezes nós sabemos quem são as pessoas perante a outras pessoas. Mas existe um segredo, quem você é no teu oculto, no teu secreto, no teu quarto, quando está só você e Deus. É aqui que Davi vai revelar o seu grande segredo para nós, para que nós possamos entender, compreender. Eu acabei de dizer a vocês que Davi não estava fugindo com medo de morrer. Davi não estava fugindo de Absalão. Davi temia acontecer exatamente o que aconteceu com Absalão. Ele sabia muito bem quem eram os seus valentes. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, queridos, que a gente vê o relato, né, da proeza desses homens, o que eles faziam. A gente vê que esse soldado de Davi não era um guerreiro qualquer. Esse soldado de Davi matava 1000 homens. Um só matava 1000. Eles tinham estratégia de guerra. Eles aprenderam com Davi. Davi ensinou a eles como vencer batalha, como se preparar para a guerra. Esses soldados de Davi eram pessoas preparadas e qualificadas para ir para a guerra. E esses valentes, Davi está no meio, imagine a cena. Eles colocam Davi no meio e ele faz um círculo ao redor de Davi de proteção. Eles são um escudo que estão protegendo Davi ali. Agora, eu quero que vocês entendam que a oração de Davi é uma oração tremenda que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Davi, ele está olhando para os seus soldados. Davi está de cara no pó, jogado ali, deitado ali, mas os seus soldados estão à sua volta, de protegendo, porque é preferível que um soldado morra do que o rei morreu. Então eles estão ali para dar vida ao rei. Eles estão ali para sacrificar pelo rei. Então, imagine quem eram esses homens. Eram homens preparados para a guerra, preparados para a batalha. Jamais Davi ia fugir, Davi vai sair fugindo, correndo do seu filho, um cara que sabia toda a estratégia de guerra. A Bíblia diz que certa vez Saul disse a ele, para poder casar com sua filha, vai lá, pega 100 prepúcios de filisteu e traz 200. Quem era esse homem? Era uma máquina de matar, era um homem preparado para a guerra, era um homem que ele foi treinado para isso, ele era general de guerra. Então observe isso aqui. Então Davi, nesse momento agora, ele está o general de guerra, aquele que tinha estratégia de matar, agora ele está jogado, agora ele está lamentando, agora ele está pensando em tudo que fez, analisando o que está acontecendo em Jerusalém, mas ele faz uma oração que é tremenda. Ele diz, Senhor, porém, Senhor. Observe que ele está orando e de repente as coisas mudam. Davi está se lamentando. Eu vou pegar aqui a Torá para nós lermos aqui rapidinho, para você me acompanhar aqui. Me acompanha aqui, para a gente dar uma lida aqui. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Quando fugia de Absalão, seu filho, ele disse, o Eterno, tão numerosos são os meus adversários, tantos são os que se levantam contra mim. Ele diz assim, ó, muitos são os que dizem de mim, observe isso aqui, muitos são os que dizem de mim, para ele não há mais salvação no Eterno. Você está entendendo isso aqui? Davi está pegando a palavra daqueles que eram, né, os seus inimigos, que antes eram amigos, e agora são seus inimigos. Não houve transformação. Eles sempre foram inimigos de Davi. Porém, ele estava esperando a hora certa de se rebelar. Ele estava esperando a hora certa de se manifestar. Já estava oculto no coração deles, assim como Judas. Já estava escondido ali, estava tudo tramando. A hora certa a gente pega ele. No momento certo a gente vai lá e vamos tirar a coroa da cabeça dele, a gente mata ele, tira as vestes reais e acaba com Davi. Ele não temiu a Deus. Mas uma das coisas que Davi mostra na Bíblia Sagrada, e revela isso na Bíblia Sagrada, é que ele disse, mesmo Saul, não tendo mais trono, ele sabendo que ele era o Mela de Israel, ungido pelo próprio Senhor, mas ele disse,
que jamais tocaria no ungido do Senhor. Esse segredo de Davi é muito forte, é muito poderoso, porque ele guardou isso no coração dele. Ele colocou isso no coração dele, dizendo: jamais eu tocarei num ungido do Senhor. O que tem de pessoas sem temor hoje, dentro das igrejas, nas congregações, um falando contra o outro, um se levantando contra o outro. Tem pessoas que se levantam contra a vida dos outros, falam contra a vida de pastor, contra a vida de pregador. O cara sequer fez nada para eles, nunca fez nada para eles, mas simplesmente por não honrar, porque desonrando as pessoas, eles acabam praticando esse tipo de crime, porque a unção que você honra é nessa unção que você prospera. Se você honra a unção que está sobre você, infelizmente eu tenho que dizer para vocês, existe alguém que foi ungido, que tem autoridade, que Deus colocou sobre você. No momento que você desonra essa pessoa, você está desonrando o próprio Deus. Quando Deus colocou Samuel para ser o juiz de Israel, quando eles pediram rei, eles disseram: não, Samuel, a gente não quer mais que você esteja mais sobre nós. Samuel foi chorar diante do Senhor e Deus disse: Samuel, não te preocupa, eles não estão te desprezando, mas eles estão desprezando a mim, porque foi eu que te coloquei sobre eles. Então entendam isso. Quando você desonra a unção que está sobre você, aquela pessoa que Deus colocou para te guardar, para te proteger, para orar por você, quando você desonra essa pessoa, você está desonrando o próprio Deus. Mas vamos lá, siga em frente comigo. Então observe, o versículo 1, nós vamos ver que ele vai dizer, né? Quando fugir de Absalão, seu filho, versículo 2, o Eterno, tão numerosos são os meus adversários, tantos que se levantam contra mim. No versículo 3 ele diz: muitos são os que dizem, para ele não há salvação no Eterno. Mas no versículo 4, Davi muda sua oração. No capítulo 4, Davi para de se lamentar. No versículo 4, Davi para de olhar, para de ouvir vozes. Agora Davi levanta sua voz. E aqui ele revela o seu grande segredo. Ele diz: mas, preste bem atenção nisso aqui, mas tu, meu Deus, meu Deus, observe isso aqui, és um escudo que me protege, és a minha glória, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Aqui está o segredo de Davi. Primeiro, Deus é o escudo dele. Segundo, Davi está dizendo aqui, ele é a glória dele. Terceiro, a razão da cabeça dele estar levantada é Deus. O segredo de Davi está revelado no versículo 4 do Salmo, do Terrilim, capítulo 3. Observa que eu falei a vocês que Davi está deitado, Davi está prostrado, e os seus soldados estão à sua volta, lhe protegendo. Só que Davi, agora, para de confiar no homem. Davi dizendo, alguém poderia dizer: Davi, não te preocupa não. Um soldado teu mata 1000. E quantos soldados tu tem aí? Imagine se cada soldado matar 1000. O que será do exército que Absalão, despreparado, está formando para vir contra ti? Não te preocupa, nós estamos aqui para te proteger. Nós estamos aqui para te guardar. Mas só que Davi disse assim: Senhor, eu estou aqui. Eu estou protegido por ti, porque tu é o meu escudo. Esses homens que estão aqui, Senhor, eu agradeço muito por eles estar aqui, mas eu sei muito bem quem me protege. Eu sei muito bem quem me guarda. Eu sei muito bem, Senhor, quem é que tem me sustentado até hoje, que tem me guardado até hoje, quem foi que me livrou da mão de Saul. O segredo de Davi é esse. Tu é o meu escudo. E ele disse: tu é a minha glória. Ele reconhece quem é Deus na vida dele, ele reconhece quem foi que colocou ele no trono. Tu é a minha glória. Foi tu que me colocaste no trono. E ele diz: mas és tu. E continua levantando a minha cabeça. Então entenda isso, pessoal. Entenda isso de uma vez por toda. É Deus que nos protege. Se nós estamos vivos até hoje, porque Deus nos protegeu. Deus nos guardou. O Senhor nos colocou na posição que nós estamos. E quando nós estamos de cabeça levantada, cabeça erguida, com honra na nossa vida, é Deus que continua
levantando a nossa cabeça. Davi, nesse momento, ele revela um dos maiores mistérios da sua vida. Davi sabe que voltará novamente para o trono. Davi sabe que Deus levará novamente ele para o trono, porque a emunar de Davi, a confiança de Davi, a fé de Davi é grande. Ele sabia muito bem quem é que protegia ele. Ele sabia muito bem quem foi que colocou ele no trono. Ele sabia muito bem quem foi que protegeu ele das mãos de Saul. Ele sabia disso. E o segredo do vale é esse, é você lembrar quem é Deus na tua vida. Quando Deus nos leva ao vale, é para nos lembrar de onde Ele nos tirou. Se Ele nos colocou entre os príncipes, foi Ele colocou. A Bíblia diz que Ele coloca a coroa na cabeça do homem e tira a coroa. Ele levanta e Ele abate, Ele dá vida e Ele mata. Deus faz isso. Ninguém pode fazer isso. Por que temer o homem? Por que ter medo do homem que só pode matar carne? Temer a Deus, que antes mata a carne e lança a alma no inferno. Nós temos que temer esse Deus. Porque se Deus permitir você ir para o vale, Ele quer que você volte, que você vá no vale de cabeça baixa, humilhado. Mas quando você voltar de lá, você volta de cabeça erguida. Você volta a acreditar com uma fé mais forte em Deus, com uma confiança mais poderosa em Deus. Você volta do vale mais confiante. A tua fé renovada, a tua confiança renovada. Porque todas as vezes que alguma coisa acontece em nossas vidas, a nossa fé, ela cresce. Porque nós estamos, a nossa fé, ela é que nem uma escada. Ela tem degraus. Primeira fé, segunda fé, terceira fé. E assim nós vamos subindo. Até nós termos uma confiança total em Deus. Que basta a gente dobrar o joelho e a gente acredita que no momento que você dobra o joelho, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a sair daquela situação que você se encontra ali. Então, não se preocupe se você está passando pelo processo do vale. Não se preocupa se você está passando pelo processo da humilhação, da vergonha. Não te preocupa. Deus sabe tudo que você fez. Você está simplesmente colhendo a semente que você plantou. Mas deposite a tua confiança em Deus. Vai para o vale. Se arrependa. Se humilhe. E saia do vale de cabeça erguida. Porque você teve certeza que naquele vale você teve um encontro com Deus. E a tua história vai mudar novamente. A tua vida vai mudar novamente. Não esqueça de nos seguir nesse canal. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Não esqueça de fazer isso. Para que nós possamos continuar aqui gravando vídeo como esse. E eu trago essa revelação para vocês. Aonde estão os teus inimigos? Aonde estão os teus inimigos? E quem são os teus inimigos? Eu sinto muito te dizer. Os teus inimigos sempre tiveram com você. É aqueles que se fingiam de amigo. É aqueles que diziam que eram amigo. É aqueles que comiam contigo, que torciam por você e diziam, eu estou contigo. Não te preocupa que nós estamos juntos. É aqueles que te abraçam. É aqueles que nós estamos juntos. Nós vamos para essa batalha. Nós vamos para essa guerra juntos. Mas eles estão te observando. E muitos já descobriram o teu ponto fraco. E na hora certa, essas pessoas eles vão se revelar. Mas não te preocupa. Deus abate. Deus vai abater cada um. Nunca devemos nos preocupar. Porque se o processo da humilhação é o mesmo que te humilha, é o mesmo que te exalta. Quando você se humilha, quando Deus permite você passar por humilhação, quando Deus permite você passar por um momento difícil, é Deus dizendo, eu vou te humilhar, eu vou te envergonhar, eu vou permitir que todos aqueles que diziam que te amavam, que estavam contigo, olhem para você e te desprezem. Cuspa em você. Digam, eu não conheço esse aí, eu nunca vi esse cara, para você entender quem é que está com você nos momentos bons e nos momentos ruins. Quem está conosco nos momentos bons é Deus. E quem está conosco nos momentos ruins também é Deus. Então, quando nós descemos ao vale e que nós entendemos, compreendemos, recebemos a revelação, a nossa fé cresceu de novo. E você diz assim, mas por que eu estou lamentando? Aí você tem que entender. Deus diz, eu te trouxe aqui. Eu permiti tu passar por isso. Agora eu estou levantando tua cabeça. Vai de cabeça erguida novamente. Está aqui a coroa na tua cabeça de novo. Está aqui tuas vestes reais. Está aqui o trono. E volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Tem muita gente que já tirou a coroa da cabeça. Tirou as vestes espirituais. Deixou a posição que Deus deu a ele. Porque pessoas se levantaram contra ele. Mas eu tenho uma palavra para você hoje aqui. Deus está te levantando do vale.
Deus está te levantando do vale, levantando tua cabeça, colocando a coroa na tua cabeça novamente, colocando o vértice novamente e te colocando na posição que Deus te chamou. O que era para você fazer, você vai continuar de novo, porque a tua chamada não parou. Porque as coisas aconteceram sim, mas tudo mudou, porque Deus está levantando a tua cabeça. É Ele que abate nossos inimigos. Recebe essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.